Você que nos visita pela primeira vez ou está retornando à casa, seja muito bem-vindo. Nós somos a Igreja Cristã Família Dádiva. Acho que nós vamos ter que botar uma família aí no meio desse nome, porque cada vez mais a gente tem vivido uma família aqui neste lugar. Nós temos vivido momentos muito bons em comunhão. Ontem tivemos uma reunião de colaboradores onde o nosso coração se transbordou de saber que muitas pessoas têm se doado a esse ministério e a entregar do seu tempo para Deus, que é o que faz a diferença, né, nas nossas vidas. Hoje quem vai estar ministrando é a Sabrina. Eu gostaria que você estendesse sua mão para cá. Pai, eu oro, Senhor, pela vida da Sabrina nessa noite, que ela tenha autoridade, ó Pai, e ousadia vinda direto dos céus, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo envolva ela, ó Pai, e ela possa ser ousada aqui nesse altar, ó Deus. Que ela possa ministrar, ó Pai, o segredo íntimo do Teu coração, ó Pai. E que as pessoas possam receber, ó Pai, com o coração aberto, ó Pai. Com o coração como uma terra boa, onde a palavra será semeada, ó Deus. E ao tempo certo ela frutificará, Senhor. Pai, que a Tua palavra venha acompanhada de revelação, ó Deus. Que as pessoas não saiam daqui sem ter entendimento do que será ministrado aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia, glória a Deus, irmãos. Mais uma noite, estamos aqui com a graça de Deus, amém? Deus é bom, né? Sempre bom? Amém? Vamos lá, Deus é bom? Sempre bom, aleluia. Deus é muito bom, gente. Se não fosse a graça de Deus, o amor de Deus derramado nas nossas vidas, onde nós estaríamos? O que seria de nós sem o amor de Deus que nos alcançou? O que seria das pessoas à nossa volta sem o amor de Deus derramado em nossos corações? Deus, Ele é muito bom. O seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, ela transborda sobre as nossas vidas. E nós precisamos estar com o nosso coração aberto. Nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertos para contemplar, para ver além daquilo que nós enxergamos. Às vezes a gente está com umas traves nos olhos. E essas traves, elas nos impedem de ver aquilo que Deus está fazendo em nós e no nosso meio. E eu oro para que essa noite, toda trave, toda escama, toda incredulidade, toda insatisfação, bata em retirada do nosso meio, dos nossos corações e da nossa mente. Amém? Bota a mão no seu coração. Pai, aqui está a Tua palavra. Que iremos agora meditar e sermos ensinados, e sermos encorajados, e sermos confortados por ela. E eu oro, Senhor, para que cada vida que o Senhor permitiu vir até aqui essa noite, porque o Senhor escolheu, porque o Senhor trouxe, venha ser tocada, venha ser impactada, venha ser renovada. Eu oro para que cada coração aqui venha ser uma terra fértil, pronta para receber a palavra de Deus. E que as mentes estejam alertas. Eu oro para que bata em retirada o sono, a incredulidade, a insegurança de estar aqui neste lugar. Em nome de Jesus, eu repreendo toda ação contrária ao Espírito de Deus aqui neste lugar. Porque aqui somente o Espírito Santo de Deus fala. Aqui o Espírito Santo de Deus tem liberdade para falar, agir, convencer, fazer a obra que somente Ele pode fazer em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.
Queridos, eu vou ainda continuar falando daquilo que tem queimado o meu coração, que eu iniciei falando no domingo passado, sobre o Espírito Santo de Deus, amém? Nós precisamos, cada dia mais, aprender e desfrutar do Espírito Santo de Deus. Muito pouco tem se falado sobre o Espírito Santo. Nós temos, se for pelas nossas vontades, a gente quer ouvir, palavras às vezes de motivação, Nós queremos uma palavra que venha nos animar para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, mas saiba, quem nos encoraja, quem nos ensina, quem nos exorta, quem nos consola, quem nos direciona em todo o tempo, é o Espírito Santo de Deus. E quando falta a motivação, Ele está lá com você. Quando faltam as forças, é Ele que está lá com você. Quando o pastor, a pastora, o líder não pode te atender, o Espírito Santo de Deus está com você. Você pode estar no vale, o Espírito Santo, Ele está lá com você. Assim como quando você pode estar lá no topo, celebrando, não esqueça que o Espírito Santo também está lá com você. E Ele está aqui. E Ele quer ministrar aos nossos corações essa noite, amém? Eu quero que você abra a palavra de Deus em Atos, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. O livro de Atos fica logo após os evangelhos, logo após João. E ele foi escrito por Lucas. Lucas era um médico que também escreveu o evangelho de Lucas. E ele inicia dizendo assim: em meu livro anterior, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Só até aí por enquanto. Eu vou falar de 3 tópicos essa noite. Vou falar um pouquinho sobre quem é o Espírito Santo, o que ele deseja e como ele veio. E aqui eu quero chamar a atenção para essa parte aqui que diz que Jesus, Ele deu instrução por meio do Espírito Santo aos seus apóstolos. O Espírito Santo, Ele acompanhou Jesus em tudo o que Jesus fez. Tudo que Jesus fez foi por intermédio do Espírito Santo. Desde quando Deus colocou, a semente no ventre de Maria, foi uma obra do Espírito Santo. Quando Jesus escolheu os apóstolos, foi por direção do Espírito Santo. Quando Jesus morreu e foi ressuscitado, foi uma obra do Espírito Santo. E por que nós falamos tão pouco sobre o Espírito Santo? Talvez porque, de algum modo, foi nos ensinado que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E Trindade, inclusive, é uma palavra que a gente não encontra na Bíblia. O nosso Deus, Ele é um Deus trino. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, Ele não é o terceiro. Ele só tem uma função diferente. Ele não é a terceira pessoa da Trindade. Ele
é Deus, assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo de Deus, ele está em atuação desde o princípio. Ali em Gênesis, eu vou lá ler para você, em Gênesis no capítulo 1, diz assim, ó: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Lá estava o Espírito Santo de Deus. Desde o princípio. O Espírito Santo não foi algo que surgiu depois de Jesus ter morrido e ter ressuscitado, como muitos pensam. O Espírito Santo, ele estava desde a eternidade. Sempre esteve. Deus, ele sempre foi trino. Amém? E o Espírito Santo de Deus também estava na formação do homem. Ali em Gênesis 1, 26, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu vi uma ilustração que eu quero compartilhar com você sobre como é o Espírito Santo, para que a gente possa entender. Vamos supor que eu peço aqui para o apoio, né? Vou pedir lá para Val. Val, acende a luz para mim. Vai envolver aqui pelo menos 3 forças. Eu que estou pedindo, a Val que vai levantar e vai lá apertar o interruptor para acender a luz. Mas, de fato, o que vai fazer a luz ligar? A eletricidade, o poder. E assim é a ação de Deus. O poder de Deus é o Espírito Santo. É aquele que age através de Deus Pai e de Deus Filho. É ele que processa a ação. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, foi ele que criou todas as coisas por meio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus Pai e o poder de Deus Filho, de Jesus. E o que o Espírito Santo deseja? O Espírito Santo de Deus, ele deseja ter comunhão conosco. E aqui nós falamos muito em comunhão, amém? Mas será que nós sabemos de fato o que é comunhão? E por que nós falamos tanto em comunhão? Vamos ter comunhão, irmãos. Vem para a comunhão, irmãos. Sabe por quê? Porque comunhão, segundo o dicionário, é a realização de algo em comum. Vamos ter um momento de comunhão, irmãos? Vamos se abraçar? Está todo mundo se abraçando, fazendo algo em comum. Vamos ter um momento de comunhão na célula? O que a gente vai fazer? Vamos todo mundo tomar um cafezinho juntos. Vamos sentar à mesa. Vamos fazer algo em comum. Comunhão é sintonia de sentimentos. Eu e o meu esposo, nós temos comunhão naquilo que sentimos um pelo outro. Comunhão também é modo de pensar, modo de agir, modo de sentir, modo de falar. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, de falar, ela vai mostrar com quem nós estamos tendo comunhão. O que estamos alimentando? O que estamos celebrando e contemplando no nosso dia a dia? E 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 14, diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo
seja com todos os irmãos. O apóstolo Paulo encerra a carta de 2 Coríntios, desejando que a comunhão do Espírito Santo seja com os pastores, com os líderes, não, com todos os irmãos. Amém? A comunhão do Espírito, queridos, é o que nos diferencia de outras organizações que existem. Muitas pessoas se reúnem como nós estamos reunidos aqui. Há muitas religiões. Há muitas pessoas que se reúnem para ouvir uma palestra. Há clubes de esportes, de autoajuda. Mas sabe o que diferencia a igreja de tudo isso? É a presença do Espírito Santo em nós e entre nós. É o Espírito Santo de Deus que nos envolve, que nos convence, como eu falei no culto passado, do pecado, da justiça e do juízo. E nós, como cristãos, não podemos estar alheios e distantes do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Deus Pai está lá no sublime trono, no supremo. Deus Filho veio, fez a sua obra e foi elevado às alturas e está à direita do Pai. E sabe quem é que está aqui operando em nós e através de nós? O Espírito Santo. Amém? Você pode dar um brado de louvor ao Espírito Santo de Deus? Nós precisamos ter consciência de que o Espírito Santo está aí, do seu lado. O Espírito Santo está aí em você. Ele está na sua casa. Ele está no seu trabalho, pela rua, por onde você vai. O Espírito Santo de Deus te acompanha em todos os lugares. E Ele deseja ter comunhão com você. E sabe por quê? Que Ele deseja? Porque a obra dele é vir nos transformar cada dia mais à semelhança de quem Deus é. A semelhança de Jesus. A semelhança do Espírito. Então, à medida que nós vamos nos relacionando mais com o Espírito Santo, o nosso modo de pensar vai ficando parecido com o modo de pensar de Cristo. O nosso modo de agir vai ficando parecido com o modo de Cristo. Se nós estamos lendo Bíblia, vindo na igreja, orando, estamos até manifestando dons, mas nós não estamos ficando mais amorosos, pacientes, longânimos, com mais domínio próprio. O fruto do Espírito é a evidência de que nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Que estamos contemplando a Deus. Que estamos permitindo ser transformados. Que estamos nos esvaziando de nós mesmos, queridos. Ei, presta atenção nisso. De nada adianta nós virmos à igreja, ouvir a palavra e não colocá-la em prática. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Nós precisamos ansiar, desejar ter a comunhão com aquele que pode transformar verdadeiramente a nossa vida de dentro para fora. Não é sobre nós tentarmos ser pessoas melhores. Não tente. Não tente. Porque na força do nosso braço, nós vamos conseguir apenas por um breve tempo. Mas quando nós nos encontramos com o Espírito Santo de Deus e permitimos ele acessar áreas na nossa vida em que somente Ele é capaz de entrar
e curar, e limpar, e botar tudo em ordem, aí sim nós vamos começar a experimentar a maior obra de Deus na nossa vida. É lindo ver milagres. Ontem nós fomos, no culto lá em Criciúma do Reino Não Tem Placa, amém? Foi uma bênção. Nós vimos lá um milagre, uma moça que chegou lá de muleta e estava carregando a muleta na mão, subindo e descendo escada. E eu fiquei pensando, Jesus, ela subiu, agora ajuda ela a descer, Senhor. Porque parece que subir é mais fácil, né? E eu ali na minha incredulidade, será mesmo que ela não vai tropicar? Eita, olha aí, ó, vulnerabilidade. E ela subiu e desceu aquelas escadas. E a igreja bradou, e a igreja vibrou com o milagre. Mas deixa eu te falar uma coisa. O maior milagre que Deus tem para fazer e quer fazer é na sua mente e no seu coração. A transformação que Ele quer fazer no teu modo de pensar, de agir e de ver. Essa transformação é um milagre. Aquele que mentia e não mente mais. Aquele que zombava e não zomba mais. Aquele que criticava e não critica mais. Aquele que reclamava e não reclama mais. Aquele que se irava e não se ira mais. É milagre. É um milagre que o Espírito Santo faz na nossa vida. Eis aqui um milagre. Eis aqui um milagre de Deus. E muitos podem testemunhar. Né? Quem já caminhou comigo um tanto de tempo, de vez em quando eu ouço os testemunhos de mim mesma. Deixa eu te falar. Menina, tu mudou, hein? É? Às vezes demora para a gente permitir Deus fazer a obra. Mas sabe de uma coisa? Deus tem uma isca para cada egoísta, já dizia o pastor Juscelio. Às vezes a gente está ali, braço duro, querendo fazer as coisas do nosso jeito. Não querendo abrir mão, não, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. E eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, esse é o meu jeito. Cuidado, cuidado. Porque mais cedo ou mais tarde, o Senhor te pega. E Ele te pega de jeito. E não tem como escapar, porque, como nós cantamos, o amor dele nos persegue. E ele trabalha na nossa vida, não é para nos fazer sofrer. Às vezes a dor vai fazer parte do nosso crescimento, do nosso aperfeiçoamento. Há um propósito na dor. E o Senhor, Ele é capaz de fazer aquilo que talvez você pense assim, não. Nisso aqui, ninguém mexe. Ele pode. Talvez tenha algo aí dentro de você que você pensa assim, não. Mas isso aqui é muito difícil para mim. Perdoar, liberar esse perdão, tirar esse rancor, tirar esse peso que está aqui no meu coração. Não, isso é muito difícil e eu acho que eu não consigo. O Espírito Santo de Deus pode. Se você permitir, se você dar acesso, Ele pode fazer uma transformação no seu interior. Você deseja uma transformação no seu interior? Eu desejo, porque eu creio que a boa obra que Ele começou, Ele está cada dia mais aperfeiçoando até que Jesus venha. Eu não estou pronta, queridos. O Senhor tem trabalhado, mas eu sei que Ele tem muito ainda. Muita arestinha ainda para lixar, sabe? Para a pedrinha viva aqui ficar bem parecidinha com a pedra angular. Eita, tem um monte de aresta. E eu não quero ficar pontuda. Eu quero ser trabalhada pelas mãos do oleiro. Só que, gente, dói. Quem faz unha aí na manicure,
Que às vezes ela pega dá aquela lixada, né, Vá? Dá aquela lixada fora assim. Eita, que dói uma lixadinha fora da unha. É ou não é, mulherada? É, né? Dói. Mas é por um bom motivo. Amém? O Espírito Santo, Ele quer trabalhar em nós, para que nós venhamos ser testemunhas fiéis de Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse que nós seríamos suas testemunhas. E o que a testemunha fala? Daquilo que viu, daquilo que contemplou. E quando nós temos comunhão com o Espírito, nós vemos o agir de Deus, e Ele nos leva a testemunhar daquilo que Ele tem feito na nossa vida. E sabe de uma coisa? Eu não quero ficar contando milagres da vida de outras pessoas. É bom contar milagres. É bom ver milagres. Mas eu também quero viver milagres. Você pode viver milagres. Sabe quando Jesus ressuscitou Lázaro? Muitas pessoas iam ver Lázaro. Só que você não encontra na Bíblia Lázaro pregando uma palavra. Você não vê o sermão de Lázaro. Alguém já viu o sermão de Lázaro? Não, né? Por quê? Porque ele era a testemunha. Ele era o testemunho. A vida dele era o testemunho. Bastava as pessoas chegar e ver. É verdade. O que Deus fez. O que me falaram. É verdade. Era impossível, mas eu estou vendo, é verdade. Isso só pode ser obra de Deus. Amém? O Espírito Santo, Ele é um amigo pessoal, que nos auxilia a falar com o nosso Pai, em nome de Jesus. E como ter essa comunhão com o Espírito? Convidando Ele, dando liberdade para Ele, para caminhar conosco, para estar conosco no nosso dia a dia. Então não diga mais assim, eu vou tomar um café. Diga assim, Espírito Santo, vamos tomar um café comigo? Não diga mais, eu vou trabalhar. Diga, Espírito Santo, vem trabalhar comigo, me ajuda aqui que está difícil. Está difícil lidar com aquele patrão. Está difícil lidar com aquele funcionário. Está difícil lidar lá com as pessoas à minha volta. Espírito Santo, me ajuda. Eu sei que Tu és o meu ajudador. Tu és o meu conselheiro. Eu não estou sabendo lidar com essa situação. Espírito Santo, guia as minhas palavras para que eu fale aquilo que edifica. Me constrange, não me deixa mentir. Não me deixa mais enganar. E Ele vai estar ali com você. E Ele vai te guiar. E como nós falamos aqui no culto passado, o Espírito Santo de Deus, Ele nos guia em toda verdade. Porque Ele é o próprio Espírito da verdade. E olha só o que a Bíblia diz. Em Romanos 8, não precisa abrir, eu vou ler bem rapidinho aqui para você. Em Romanos 8, 26 e 27, diz assim, da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes nós não sabemos nem orar. Muitas vezes nós estamos fracos. E sabe o que o Espírito Santo de Deus faz? Ele nos ajuda na nossa fraqueza.
Ele intercede por nós diante do Pai. Às vezes a gente vai orar e, meu Deus do céu, de Deus, a gente abençoa Deus, diz te perdoa Jesus, né? Às vezes está lá com sono e troca tudo. O Espírito Santo, ele traduz o teu coração para o Pai. E ele revela o coração do Pai a você. Porque o Espírito, ele vem. E ele fala, ele testemunha ao nosso coração aquilo que está no coração do Pai. E aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 12 e 13, diz o seguinte: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Amém? Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. O próprio Espírito de Deus, ele nos ajuda a entender, a compreender, a desfrutar, a tomar posse daquilo que recebemos da parte de Deus. O nosso intelecto, ele não alcança. A gente não consegue com a nossa imaginação alcançar, mensurar tudo aquilo que há disponível em Deus para nós. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina todas as coisas. Ele acalma o nosso coração quando a gente está angustiado, com medo. Quando a gente está aflito, ele vem e diz: filha, filho, calma. Eu estou aqui. Todas as coisas estão no controle do Pai. Não ande ansioso, não ande ansiosa por coisa alguma. Lance aos pés do Pai, porque Ele tem cuidado de vós. Não fique com medo, porque eu estou com você. Ei, seja forte, seja corajoso, Ele diz, no teu espírito. Mas nós precisamos dar ouvido a Ele. Às vezes há muitas vozes, nós estamos dando ouvido a muitas vozes. E isso faz com que nós venhamos calar a voz do Espírito. Às vezes, ao invés de nós irmos para os pés do Senhor e falar com o Espírito Santo que está conosco, nós vamos lá e conversamos com todas as amigas, com todos os amigos, procuramos no Google as respostas. E o Espírito está ali, pronto, com tudo que nós precisamos para nos entregar, para acalentar, para ensinar, para confortar o nosso coração. Amém? E eu vou ler só mais um texto aqui falando do Espírito, que é Romanos 8, verso 15, que diz assim, ó: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! Pode dar um amém aí? Ei! Você não é um erro. Você não foi feito por acaso. Você é filho de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele testemunha no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E o filho que ama o Pai tem prazer, tem desejo, tem vontade de estar com o Pai. E qual é o pai que não ama estar na companhia dos filhos? É o desejo do coração de Deus, queridos.
estar com você. É o desejo do coração do Pai estar com os seus filhos. Não duvide disso. Não deixe o inimigo colocar dúvida no seu coração, pensando assim: mas eu errei tanto, mas eu falhei, mas eu fiz aquilo, e agora eu estou com vergonha, eu estou com medo. O Espírito Santo, ele testifica no seu espírito que você é filho. E quando o seu filho erra com você, o que você tem vontade de fazer? De se afastar dele? Não. Você até o corrige, mas você quer ele por perto. Você não quer ver o seu filho longe. Nós que somos falhos temos esse sentimento. Nós que somos falhos, queremos ter os nossos filhos debaixo das nossas asas. Imagina o nosso Deus Pai, que tem a sua natureza de amor, e com perdão, nos alcançou, com graça, nos envolveu. Amém? Eu quero voltar ali no livro de Atos. Amém, irmãos? Cutuca os irmãos aí, diz assim: não dorme. Acorda, irmão, não perde a palavra não. Amém? A partir do verso 3 do capítulo 1, diz assim, ó. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles. Deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. A mensagem de Jesus, antes de ser crucificado e ser ressurreto, era o reino de Deus. E quando ele voltou, já com seu corpo glorificado, ele ainda por 40 dias pregou sobre o reino de Deus. E verso 4 diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém. É o meu microfone? Mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia! E aí no verso 6. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E Jesus disse: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Jesus. Obrigada. Jesus. O Espírito Santo. E eles estavam preocupados sobre Jesus colocar ordem, sobre o reino ser estabelecido. Sabe quando mãe está falando com o filho? Filho, faz isso, isso, isso. Mas ele está preocupado com o presente do Natal. E a mãe está falando e ele diz assim: tá, mãe, mas no Natal tu vai me dar aquele presente? Quando é mesmo que a gente vai para aquela viagem? Quando é mesmo aquele passeio? Quando é mesmo que vai acontecer isso ou aquilo? E aí, Jesus disse assim: não compete a vocês saber o tempo e as datas que Deus estabeleceu. Às vezes a gente está preocupado
demais com aquilo que não compete a nós. A gente está preocupado com o que o outro vai fazer, com o que está fazendo, por que está fazendo e como vai fazer. Estamos querendo dar ordem para Deus. Deus faz assim, Deus faz assado. Deus, tu vai fazer quando isso? Quando que vai acontecer? E não nos compete, irmãos, estarmos preocupados. Não nos compete fazer perguntas das quais não está no nosso controle. Sabe o que Jesus disse? Esperem pela promessa e vocês vão receber poder. E sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão ser minhas testemunhas. É isso que compete a nós. Obedecer, esperar, receber e proclamar. Amém? E os discípulos, então, eles esperaram. Ali a partir do verso 12 diz assim, ó. Capítulo 1, verso 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade cerca de 1 quilômetro. Verso 14. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Capítulo 2, verso 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Agora nós vamos aqui ver a promessa chegando, a promessa se cumprindo. Verso 2. De repente, veio dos céus um som como de um vento muito forte e encheu a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medas, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Eis que chegou o dia em que o Espírito Santo foi derramado. E isso aconteceu no dia de Pentecostes. E hoje, no calendário judaico, é o dia de Pentecostes. Pentecostes não é a descida do Espírito Santo. Pentecostes era uma festa judaica que os judeus comemoravam 50 dias após a Páscoa. Era uma festa de gratidão pela colheita. E nesse dia, foi o dia que o Senhor escolheu para enviar o Espírito Santo, porque cabe somente a Ele decidir o dia, a data, o tempo
de fazer aquilo que está no coração dele para fazer. É o Senhor que determina o tempo e a estação. E sabe o que nós precisamos fazer? Obedecer. A estação é de frio? Bota a roupa quente. Não adianta botar a roupa quente e querer que Deus mude a estação. É Ele que muda a estação. E cabe a nós obedecermos a estação, o tempo que o Senhor está realizando na nossa vida. E quando o Espírito foi derramado naquele dia, todos estavam ali esperando. Todos estavam em oração. Todos estavam ansiando, mas eles não sabiam como ia acontecer. E o texto relata que um vento forte soprou, porque o Espírito também é como um vento. E como língua de fogo, desceu e pousou sobre cada pessoa. Foi um derramar do Espírito naquele dia. Esse dia marcou. Esse dia foi um marco na história da igreja. Foi o dia em que a igreja primitiva, aqueles discípulos, aqueles apóstolos, foram encorajados, foram capacitados, foram aptos a pregar a palavra de Deus. E nós vamos ver aqui, eu não vou ler o discurso todo, porque já se delonga, mas eu preciso concluir essa mensagem. Pedro, aquele discípulo que negou Jesus, aquele que disse: mestre, se preciso eu vou morrer contigo. Quando chegou o dia que Jesus foi preso, ele disse: não conheço. Fugiu. Teve medo. Mas Jesus, depois de ressurreto, foi lá e disse: vem cá, Pedro, eu te amo. Vem cá, Pedro, eu te escolhi. Vem cá, Pedro, vem comer comigo. Vem para minha mesa. Eu tenho um plano para a tua vida. Espere, porque você vai ser capacitado e as pessoas não vão mais te chamar de covarde. Você não vai mais ser chamado de fujão. Você não vai mais ser chamado daquele que diz que faz e não faz. Eu vou mudar a tua história, Pedro. Eu vou mudar a história de todos vocês que estão aqui, homens covardes, homens indoutos. Homens que a sociedade não dava valor. Foram aqueles improváveis que Jesus escolheu. E foram esses homens que foram cheios do Espírito Santo de Deus. E foram encorajados a pregar as boas novas do reino de Deus que chegou a nós. Nós estamos aqui porque aqueles homens foram encorajados pelo Espírito Santo de Deus. E vendo aquilo que as pessoas estavam falando, as pessoas de fora zombando, porque achavam que eles estavam bêbados, Pedro se levanta. E eu quero ler aqui uma parte da pregação de Pedro, capítulo 2, verso 14, diz assim: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os filhos e as filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Aleluia! E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eis aqui uma profecia, parte delas já se cumpriu, e uma parte está para se cumprir, preste atenção.
Verso 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Verso 32. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunha desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Verso 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos e em seu coração perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Quem que fez essa obra? Foi o Espírito Santo de Deus. E sabe, queridos, esses homens, como eu falei antes, eles não eram cultos, eles eram improváveis, mas eles foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus, que nos ensina, que nos encoraja. E eu e você estamos aqui porque fomos escolhidos, porque fomos chamados. E todos aqueles que o Senhor chama, Ele enche, Ele batiza, Ele capacita. E essa é uma noite de sermos cheios, de sermos renovados. Mas, como disse Pedro, precisamos nos arrepender. A mensagem de João Batista era: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Jesus veio e disse: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. E Pedro prega, e quando a multidão vê aquilo que eles tinham feito de tão terrível com o Salvador, eles disseram: o que faremos? E agora? Pedro diz: arrependam-se. A graça para todos nós. Arrependam-se. Esse é o caminho. Quero chamar o louvor aqui. A promessa é para todos nós, queridos. Todos aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos e que reconhecem que precisam de um Salvador, Ele está pronto para te envolver. Como está lá em Mateus 9:9. Jesus, Ele não veio para os sãos. Não são os sãos que precisam de médicos. Ele veio para os doentes. Pode apagar as luzes.
Ele veio para os enfermos. Ele veio para todo aquele que reconhece que precisa de um Salvador. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas uma mensagem tem queimado no meu coração, um anseio, como eu falei, que é Mateus 24:14, que diz: as boas novas do reino de Deus serão anunciadas em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus voltará. Aqueles homens ficaram olhando para Jesus, alinhados ainda, quando ele foi assunto aos céus. E de repente, surgiram diante dele homens vestidos de branco e lhes disseram: Galileus, por que estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Queridos, Jesus vai voltar. E Ele voltará para buscar uma igreja sem mácula, sem ruga. Uma igreja que anseia, que deseja estar com Ele. Uma noiva que vai se encontrar com o noivo e eles cearão. Feche os seus olhos. A mensagem do Evangelho: ei, tem salvação para você. Jesus Cristo, o Filho de Deus, desceu dos céus, se esvaziou da sua glória, se fez homem, foi pregado na cruz, foi pregado no madeiro em meu e seu lugar, para te dar vida e vida eterna. Você é salvo não pelas suas obras, mas pela fé. É por graça, mediante a fé. Ei, há salvação para você, disponível para a sua vida. A transformação de vida disponível para você, a partir da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Não endureça o seu coração. Deixe o Espírito Santo falar no seu coração. Apocalipse 3:19 diz assim: repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. O Senhor nos chama para uma noite de arrependimento, para uma noite de quebrantamento, para uma noite de colocar diante dele o nosso coração e rasgar as nossas vestes e nos arrepender dos nossos maus caminhos e nos arrepender de tudo aquilo que temos feito que está em desacordo com a vontade de Deus. Porque os filhos que verdadeiramente amam o Pai têm prazer em satisfazer as vontades do Pai, em agradar o coração do Pai. Que nós não venhamos ser filhos rebeldes, que nós não venhamos ser filhos ingratos, que nós não venhamos usar a graça de forma indevida. Mas que o amor de Deus, o amor do Pai, a paz de Cristo e a consolação do Espírito nos envolva essa noite. Nos envolva. Quero convidar você a se colocar de pé e ficar livre nesse lugar. Se você quiser adorar ao Senhor com a canção que o louvor vai ministrar, mas se você quiser se ajoelhar, se você quiser se rasgar, se você quiser gritar, se você quiser
se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta a glória vale, um dia conta a glória vale mais que mil, vale muito mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Oh, vale mais que mil. Declare isso. Oh, Jesus, nós somos atraídos pela tua presença, Pai. E a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta a glória, um dia conta a glória vale mais que mil. Atraídos pela presença dele. É a presença do Pai que nos atrai, queridos. É o amor dele que nos atrai. É o amor dele que nos constrange. É o amor dele que nos envolve. É o amor dele que renova as nossas motivações. É ele que nos sustenta. É ele. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Não permita-se estar longe desse amor. Não se permita estar longe do Pai. Não permita nada te afastar.
Porque a palavra de Deus diz que nada pode. Então não permita. Porque o amor dele nos persegue, nos envolve. E não há nada maior do que esse amor. E eu oro para que você hoje receba no seu coração um batismo de amor. Que você seja encharcado, envolvido aí onde você está pelo amor do Pai. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei. Presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Nós não nos cansaremos, Pai, da tua presença. Nós não nos cansaremos de nos deleitarmos, de desejarmos a tua presença, Pai. Que no nosso coração haja esse anseio, esse desejo por estar contigo, por estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, com o próprio Deus que te envolve, que te acompanha todos os dias. O Senhor, Ele está chamando uma igreja para viver algo novo. Ele está nos chamando para sairmos de uma condição de consumidores, de telespectadores, para irmos para um outro nível, aonde nós somos ativos e não passivos, mas ativos naquilo que Ele está fazendo neste tempo. E o Espírito Santo de Deus, Ele chama e capacita cada um de vocês para a obra do Senhor. Ele chama e Ele derrama do Espírito dEle sobre a sua vida. Recebe aí onde você está. Recebe pela fé, creia que a promessa é para todos. É para filhos e filhas. É para aqueles que estão perto e para os que estão longe. Então receba do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E seja ativado por Ele a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez você está adiando, você está esperando algo acontecer para você começar a falar do amor de Deus. O dia é hoje, o dia é agora. A sua vida é um testemunho. A sua vida testemunha. Você não precisa estar numa plataforma com o microfone na mão. Aonde você está, na sua empresa, no seu trabalho, na escola, a forma que você dirige no trânsito,
A forma que você trata os seus clientes, que você compra, que você vende, está testemunhando o que você carrega. Sejam cheios, cheios, cheios do Espírito Santo de Deus. E transbordem em toda boa obra que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém.